Beberam aguinha? Respire fundo e vamos continuar com matriz de confusão para duas classes. Então, a matriz de confusão para duas classes, ela tem alguns nomes especiais que a gente vai observar e vai utilizar o tempo todo a partir de agora. Veja só, o primeiro é VP, verdadeiro positivo. Quer dizer o quê? Que um exemplo foi classificado como positivo e ele é da classe positiva, então é o positivo verdadeiro. Por outro lado, se eu classifiquei como positivo, mas ele não é positivo, é negativo, então eu chamo ele de falso positivo. O verdadeiro negativo, obviamente, ele é negativo e foi classificado como negativo. E o falso negativo, ele é um exemplo positivo que foi classificado como positivo. Se precisar lembrar, anota aí do lado, dá uma pausa no vídeo toda vez para não se confundir aqui, porque esses termos aparecem o tempo todo. Então, usando essa matriz de confusão para duas classes, a gente pode definir a acurácia ou a taxa de acerto. Quem vai ser a taxa de acerto? Vai ser a soma dos elementos da diagonal principal, que são o verdadeiro positivo e o falso, ou o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo, dividido pela soma de todos os outros elementos da matriz, né? Todos os elementos da base. A taxa de erro é o contrário, a soma dos outros elementos da matriz, que não são da diagonal principal, dividido pelo restante da base. Aqui vamos fazer um comentário falando sobre bases de dados desbalanceadas. O que é uma base de dados desbalanceada? Observe aqui. Essa matriz de confusão aqui, ela tem uma seguinte característica.Esse classificador aqui, ele está classificando todo mundo como sendo da classe positiva. Ninguém da classe negativa, que é 0 e 0. Então, só que quando ele classifica todo mundo da classe positiva, ele classifica corretamente 999 exemplos e erra um único exemplo. Ou seja, só o conjunto de dados é desbalanceado. Por quê? Porque a proporção entre as classes é muito diferente. Então, um tem 999 vezes a quantidade do outro. Que tipo de problemas são esses problemas desbalanceados? Ele pode aparecer em vários cenários, certo? Um exemplo clássico é o bom pagador e mal pagador. É um exemplo de liberação de crédito em bancos, por exemplo. Geralmente as pessoas pagam as suas contas. Mas existe aquela pessoa que não vai poder pagar ou não quer pagar as contas e aí o banco precisa filtrar ele, certo? Então, nessa base desbalanceada, o que é que acontece se eu calcular a minha taxa de acerto global nessa base desbalanceada? Eu vou ter uma taxa de acerto de 99,9%. Uau, que fantástico! Não é tão fantástico assim. Por quê? Porque aí eu vou estar errando todo mundo, ou seja, eu vou estar deixando entrar um mal pagador. Aqui é só um exemplo, mas podem ser milhões de exemplos, milhões de mal pagadores que o banco pode aprovar o crédito e multiplicando isso pelo saldo devedor, isso pode causar um prejuízo ao banco. Então, não foi esse 99,9%, não é uma taxa de acerto boa. Então não adianta, não basta olhar a taxa de acerto no classificador, é 99,9%, dependendo da base de dados, pode ser uma taxa de acerto péssima. Talvez uma taxa de acerto de, sei lá, 90% fosse melhor se ele conseguisse eliminar todos os mal pagadores. Então vamos ver mais algumas métricas que podem ajudar em problemas desbalanceados, não só, mas em vários outros tipos de problemas. As métricas para a classe positiva. Para a classe positiva nós temos duas métricas que eu gostaria de enfatizar. São elas: recall, também chamado às vezes de revocação ou sensibilidade, e precisão. Qual a diferença dessas métricas? Veja aqui que o recall, ele olha a linha, né? Ele vê verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso negativo. Essa é a definição do recall. E o que isso quer dizer? Isso é basicamente a taxa de acerto medida somente para a classe positiva. Eu podia calcular isso para a classe positiva, para a classe negativa, por exemplo, para mal pagador, para a classe mal pagador. Se eu medisse a minha taxa de acerto para a classe mal pagador, eu ia ver que a minha taxa de acerto é 0.
Por quê? Porque eu não acerto nenhum dos mal pagadores. Então já era bem útil para o problema de bom pagador e mal pagador. A segunda métrica é Precision. Ele é o precisão. Ele olha a coluna. A precisão olha? Ele vê a taxa de verdadeiro positivo. Até aqui ele é igual ou equal. Esse é o numerador. Mas o denominador é a soma dos elementos da coluna, que é o que? É verdadeiro positivo mais falso negativo. Então essa é a métrica de precisão. E o que é que a precisão me diz? A precisão me diz o seguinte: daqueles que eu disse que são da classe positiva, qual é a proporção de acertos que eu tenho? Observe que o recall ele vê o que? Vê de todos os elementos da classe positiva quantos eu consigo acertar. E a precisão diz de todos os que eu digo que são da classe positiva, quantos acertos eu tenho nesses que eu, olhando somente esses que eu disse que são positivos. Então a precisão me diz o seguinte: se o meu classificador tem uma precisão alta e ele diz que um elemento é da classe positiva, então eu assumo com bastante confiança que ele está correto. Mas não quer dizer que um elemento seja da classe positiva, eu posso ter dito ele como pode ter passado vários exemplos da classe positiva como negativo, que o classificador tem uma resposta negativa, mas a gente vai discutir isso mais adiante. Fazer um parênteses aqui, já que a gente está vivendo uma época de pandemia. Então aqui eu vou ressaltar que o recall é também chamado de especificidade, certo? E o recall para a classe negativa é chamado de sensibilidade. E aqui eu peguei um documento, o link está aqui embaixo, do Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: ó, os testes diagnósticos de indivíduos sintomáticos em contexto epidêmico devem apresentar sensibilidade e especificidade altas, maior que 99%. Pois um resultado falso negativo, particularmente em indivíduo idoso ou imunocomprometido, pode resultar em alta taxa de morbimortalidade, além de aumentar a transmissão. Isso é um risco para profissionais de saúde. Quando a finalidade do teste for identificar a exposição anterior ao SARS-CoV-2, se ocorrer a exposição, e por aí vai. Então esse é um trecho que eu copiei do documento, está aí entre aspas. E o que é que está dizendo? Está dizendo que meu classificador tem que ter uma sensibilidade alta. Então quando eu tenho que acertar muitos exemplos da classe positiva, mas tem que ter uma especificidade alta também. Eu tenho que acertar muitos exemplos da classe negativa. O que ele está dizendo é o seguinte: não adianta ter uma taxa de acerto alta, tem que ter a taxa de acerto alta tanto para a classe positiva quanto para a classe negativa. Por quê? Um falso negativo quer dizer o seguinte: uma pessoa que tem a doença, mas ele diz que não tem, o teste diz que não tem, é um perigo, porque a pessoa pode se descuidar, né? Por exemplo, um idoso pode não receber atendimento médico, e com certeza isso aconteceu, porque os testes não são perfeitos. Então o idoso, o resultado do teste deu negativo, mas de fato ele tinha a doença e acabou que não recebeu atendimento médico e possivelmente sofreu consequências graves, até letais. E também um perigo para a área de saúde, porque imagina um médico pode trabalhar e está tendo diagnóstico negativo, então ele vai atender fora da ala de Covid e vai contaminar todo mundo que está nessa ala que não tem Covid, porque ele teve um diagnóstico negativo, mas de fato ele está doente. Então essas são as observações relacionadas, mostrando como essas métricas são importantes para avaliar várias coisas. Aqui não é um classificador, na verdade é um classificador, mas não dos que a gente vai estudar, mas é um classificador que diz se a pessoa tem ou não a doença. E aí é feito quimicamente, etc. O nosso é feito a partir de dados. Oi pessoal, mais um intervalozinho aí para vocês se respirarem um pouco, beber mais água para se hidratar. E a gente volta daqui a pouco para falar sobre precisão e recall.